que me infestam são maiores do que eu. Os afetos que me afetam são insetos num porão do ser. Meu nome corroendo as estruturas de madeira que também são cupins do tempo e do pó. Tais afetos me são feitos desde feto. Uma casa que tem meu nome meus afetos não são bons. Cara, eu acho que eu nunca tive muito contato com a arte quando eu era criança. Minha família nunca foi de ter muito contato, enfim. Eu morava numa cidade muito pequena também, então não chegava. É, Mas acho que a primeira vez que eu pensei, caramba, eu quero fazer isso, e me despertou esse. Foi quando eu fui convidado para fazer uma peça de teatro sem nunca ter visto uma peça de teatro. Isso aqui foi a coisa mais doida. E aí eu falei, no começo eu fiquei meio, não, não é a minha praia, eu não gostava muito de aparecer, achava, né, não gostava de me expor de nenhuma maneira, é, mas gostava muito de ler nas aulas e tal, então acho que com a coisa da leitura eu já tinha, vamos fazer uma peça de teatro para apresentar num festival que rola aqui no estado, era no Paraná nessa época. Eu falei, tá, vamos ver o que sai. E era uma professora de educação física que, 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 que propôs isso. E aí a gente apresentou na escola, nesse festival que tinha na escola. E depois a gente foi convidado para apresentar num festival de arte do estado, né, que levava todas as escolas municipais e estaduais para esse festival. E eu lembro, é uma coisa muito louca, porque olha só, eu interpretava um diretor de teatro argentino. Meu primeiro papel foi um diretor de teatro argentino. E eu lembro que aquela coisa de festival de escola, tal, muito barulho, a plateia muito barulhenta, tal, era um teatro São João na Lapa, que é um teatro de madeira, lindo. E eu lembro que as outras apresentações o povo tava meio que conversando, tipo, né, aluno, tal, aquela coisa, não chamava muita atenção. E quando eu entrei em cena, e quando eu não lembro qual era a primeira fala, eu dei a primeira fala, rolou um silêncio, tipo, um silêncio no teatro. E aí nesse momento eu pensei, caramba, é isso. E aí foi o momento que eu pensei, eu quero fazer isso mesmo. E aí, durante toda a peça, eu sentia uma troca tão incrível com o público. Eu escutava o barulho das cadeiras, sabe? Aquelas cadeiras de madeira, eu escutava o barulho das cadeiras enquanto eu dava o texto. Então acho que esse foi o primeiro momento que eu que eu entendi um pouco e que eu decidi quero fazer isso, porque até então eu não tinha tido muito contato. Bom, eu tive contato no ano passado com um dos caras que eu acho que pensa de uma maneira que eu nunca tive nenhum contato, que é o Pablo Maritano, que é um argentino, ele é diretor de ópera, diretor de teatro, cenógrafo, ele faz um monte de coisa. Eu acho que eu diria isso, cara, você tem que ver o trabalho dele, porque é foda, é muito bom. É um cara que eu admiro bastante, enfim, continuo tendo contato. Ele foi meu professor ano passado e eu acho que eu indico. Inclusive, ele estreou uma peça agora, em dezembro, e eu indiquei para muita gente. Escrevi uma matéria sobre a peça numa revista que eu escrevo lá no Brasil, no Rio de Janeiro, indicando, tipo, falando, cara, venham ver porque vale a pena.
Bom, várias, né, mas acho que eu escolhi uma que até hoje ela mexe muito comigo, não só pela obra em si, mas por como ela foi construída e como ela chegou nos lugares que ela chegou, que é o Azevedo a Todo Vapor, que era dirigido pelo Hélio Muniz, né? E que eu lembro que quando eu vi a primeira vez o primeiro ensaio, eu já tinha tido contato com teatro na faculdade, enfim, toda coisa técnica, mas quando eu cheguei para ver um ensaio do grupo, eu falei, caramba, eles têm uma alegria fazendo isso, uma alegria nesse encontro, nesse compartilhar com a outra pessoa que está ali, que até isso, até hoje isso mexe comigo, de que cada um era ouvido de uma maneira igual, sabe? Uma criança que tinha 10 anos na época que fazia parte do grupo era ouvido da mesma maneira que, sei lá, que uma pessoa que também tem 70 anos e está no grupo. Então acho que o Azevedo a Todo Vapor é uma obra que foi produzida em Santa Catarina, que depois eu fiz parte, né? Depois eles me convidaram para participar, que mexe muito comigo ainda, mexeu comigo e que, enfim, acho que foi muito importante também para mim um processo e que chegou a lugares, né? A gente apresentou essa peça em vários lugares, praças, enfim, e que a partir disso também surgiram outras coisas desse grupo, mas eu acho que é essa aí. Eu acho que as pessoas que estavam envolvidas, eu já disse isso algumas vezes, mas acho que eu gostaria de agradecer primeiro, né, a acolhida e tentar fazer com que elas entendam o tamanho do onde chega isso, né? Até onde chega isso, até onde chegou isso, né? Essa peça que foi feita nesse momento e, e que fez tanto, né? Por tanta gente em mim, né? É, eu acho que fico lembrando agora. Foi muito muito importante. Eu queria que elas soubessem disso, que foi muito importante, né? Toda essa acolhida, todo esse processo de me descobrir também e de me encontrar não só como um artista, enfim, como um fazedor de teatro, de arte, senão como uma pessoa diferente, porque o que fazia com que essa obra acontecesse era o contato, o compartilhar, né? Era o intervalo para conversar e para, né, a parte do trabalho era o compartilhar com todos e estar compartilhando nesse momento. Eu acho que fez eu entender que os trabalhos em grupo e até as minhas convivências em grupo, elas podiam ser de outra maneira e comecei a pegar um pouco disso e levar para todas as coisas que eu faço. Essa é para o grupo Canto do Povo, então, especialmente. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão.